Ministério do Turismo apresenta o podcast do projeto Galeria de Arte BDMG Cultural. Qual foi a última vez que você foi pra rua? Eu não tô falando daquela ida apressada, preocupada, que faz da rua um simples lugar de passagem, não. Eu tô falando sobre ficar na rua mesmo, sair sem ter hora pra voltar, deixando que o acaso nos guie por aí. Tipo aqueles dias de carnaval, sabe? Em que a gente só junta ali o mínimo necessário, sai perambulando de um bairro para o outro, seguindo o som das baterias, a presença das pessoas, os banhos de mangueira que dão aquela refrescada no calorão do início do ano. Parece que é nesse tipo de dia que a gente consegue sentir e conhecer de verdade a nossa cidade. Se entregando sem medo a todos os espaços e encontros pelos quais as ruas podem nos levar. Ai, que saudade, aliás, né? Nossa, já faz um bom tempo que a gente não tem essa sensação, né, Robertinho? Às vezes parece até um pouco surreal imaginar que as mesmas ruas que a gente vê hoje já nos levaram a tantas aventuras. E por mais que ainda não dê, que não seja o momento de se entregar de volta para as ruas, a gente sabe, ou pelo menos confia, que uma hora ou outra isso vai acontecer. Será que a gente vai se entregar de repente e voltar tudo como era antes? Ou será que a gente vai levar esses hábitos todos que aprendemos nos últimos 2 anos para o futuro? O que vai dar para fazer? E o que não vai dar para fazer mais? Gabi, realmente as perguntas são muitas e não param por aí. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre todas essas incertezas, né? Mas como é de praxe aqui no programa, não vamos ficar sozinhos. E nessa temporada, vamos receber 3 pessoas incríveis que dedicam suas pesquisas e práticas a elas, as ruas. Então bora lá. Eu sou o Roberto Romero. Eu sou a Gabriela Mulan. E você está ouvindo o podcast É Cultura? 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 É Cultura, um podcast do BDMG Cultural. Já faz um tempo que a gente teve que abandonar um tanto de atividades que antes eram super presentes em nossas vidas, né? E não é novidade para ninguém que a cultura foi uma das áreas mais atingidas por tudo isso que a gente está passando. Mas apesar do isolamento social ter suspendido quase todas as programações culturais presenciais, teve um festival aqui em Belo Horizonte que conseguiu acontecer com toda segurança no meio da pandemia. Eu tô falando do CURA, o Circuito Urbano de Arte, que é o maior festival de arte pública de Minas Gerais, organizado por 3 mulheres super inspiradoras, a Priscila Amoni, a Juliana Flores e a Janaína Macruz, que conversa hoje aqui com a gente. O CURA convoca artistas das mais diversas origens e linguagens para pintar murais gigantescos em penas, que são aquelas fachadas sem janelas que formam paredões sem graça na paisagem da cidade. E aqui em BH, para quem não conhece, existe a Rua Sapucaí, de onde é possível ver as obras do festival enquanto elas ainda estão sendo feitas. Dessa mesma rua, a gente consegue ver o mural mais alto pintado por uma artista mulher na América Latina, que tem simplesmente 56 metros de altura, e é também resultado de uma das edições do CURA. Então chega mais, que hoje a gente vai confabular sobre todas essas transformações que o CURA trouxe para as ruas da cidade. Oi, Jana, seja muito bem-vinda, que é o nosso podcast É Cultura. É um prazer te receber aqui, uma alegria enorme conversar com você sobre rua, sobre o CURA, sobre arte. E eu queria começar a nossa conversa pedindo para você se apresentar e contar um pouco sobre o festival, a sua criação, a sua proposta artística. Prazer estar aqui, Robertinho, muito bom, muito legal esse projeto. E, bom, vou falar um pouquinho do CURA. O CURA é um projeto que nasceu em 2015, na verdade, de 3 amigas que estavam envolvidas com a cena de arte urbana. E a gente ficou viajando muito em fazer um festival, né? Já tinha muitas empenas em São Paulo, mas em Belo Horizonte ainda não tinha. E a gente não tinha nem noção o que era pintar uma empena, que é essa fachada cega dos prédios, né? Onde normalmente se recebe essas pinturas, assim. E a gente escreveu esse festival em 2015. Tivemos 1000 ideias de ocupação da rua e tal. A gente escreveu na lei municipal e aí, né, demora esse processo de inscrição, aprovação e captação. E aí, quando a gente realmente tinha o recurso na conta para executar o projeto, a gente foi entender o que era a realidade.
E era uma coisa completamente diferente do que a gente tinha noção, assim. A gente colocou, na verdade, 1/10 do valor do evento. Que a gente queria fazer 12 em penas e o dinheiro não dava praticamente para fazer nenhuma direito, assim. Mas mesmo assim, né, a gente adaptou o projeto, diminuímos o número de empenas, de 12 foram para 4 empenas. E o que a gente estava muito acostumado a fazer, né? E Belo Horizonte vem há muito tempo fazendo isso, que é essa junção de coletivos para fazer as coisas acontecerem. Então, o Cura 1 só foi possível por causa dos amigos mesmo, assim, né? Nós fizemos parcerias com todo mundo. E então tinha família de rua, tinha Alcova Libertina, tinha a benfeitoria. Então, assim, foi uma junção, a área de serviço. E aí, só assim foi possível fazer essa primeira edição. Para vocês terem noção, nossa equipe de produção hoje em dia conta com cerca de 40 pessoas. Na época, nós fizemos um Cura com 6 pessoas produzindo o festival. Então, é um milagre mesmo, aquele famoso milagre de todo início de projeto, né? Depois a gente fala como que nós conseguimos fazer algo tão grande, com pouca estrutura, pouco recurso, mas é isso, assim. E, assim, uma característica muito forte, assim, do Cura, né? Desde o princípio, foi essa conexão entre os trabalhos dos artistas convidados e o público, né? O festival ocupa inicialmente ali a Rua Sapucaí e transforma a rua num mirante que lança, inclusive, esse mirante que hoje é um dos pontos mais frequentados, assim, né, da capital. E nessas primeiras edições é ali que acontecem diariamente várias atividades culturais, além dos próprios trabalhos, enquanto os próprios trabalhos estão sendo feitos, né? Todo mundo de BH tem essa experiência, a grande maioria, né, de passar e ver as obras sendo feitas ali, encontrando o amigo no fim da tarde, acompanhando esse processo, né? E essa interação com o público e com a rua é uma característica muito forte, para além, claro, de já ser uma ocupação no espaço urbano, nas fachadas dos prédios, né? E eu queria que você comentasse um pouco dessa ocupação do espaço público e da rua promovido pelo festival e a importância disso para vocês. O festival, para além de pintar as empenas, a gente pensou muito como que o público vai sentir esse festival durante esse tempo todo, né? Esses 13 dias, assim. Então, a gente resolveu primeiro escolher um lugar onde todas as empenas pudessem ser vistas de um único ponto de referência, né? No caso ali, a Sapucaí. E aí a gente resolveu trazer uma vivência para esse público mesmo, né? Então a gente traz oficinas, traz debates, traz música. E ao mesmo tempo o público fica ali acompanhando esse processo de pintura, né? Durante esses 13 dias. Porque é muito diferente a vivência de um show, de um teatro e tal. Como que você apresenta artes visuais, né? A pintura de um processo, assim. Então, foi muito pensado nisso. E é isso, né? Eu acho que BH tem esse lance, assim, nessa década de 10, que a gente tá falando muito disso, né? Que é esse marco de ocupação do espaço público, né? A gente vem muito disso, assim. E a ideia era essa mesmo. A gente queria, inclusive, na época, fechar Sapucaí durante 13 dias para o público ter essa vivência. Mas é impossível, ali passam muitos ônibus e tal, nós não conseguimos, mas a gente conseguiu fechar os estacionamentos. Então, a gente trouxe essa proposta, né, de ser meio praia da estação, assim, né? Então, assim, a gente colocou cadeiras de praias ali para que as pessoas pudessem ficar ali vivendo aquele espaço público, né? Enxergando ele, sentindo ele de outra forma, assim. Total, a gente percebe, assim, totalmente como que a passagem do Cura transformou a forma de ocupação daquele espaço, né? Que continua até os dias de hoje, assim, né? Se tornou mesmo um ponto de referência mesmo na cidade, né? E de encontro, né? E a gente percebe também que nesse meio tempo houve algumas transformações na própria curadoria, assim, do festival, né? Ele passou a abrigar também outros trabalhos de artes visuais, inclusive esculturas, instalações, como a obra do Jaider Esbel no ano passado, Serpentes, que foi um marco, né? Na edição passada. E eu queria ouvir mais sobre essas novidades
atividades e o que elas projetam também para o futuro do festival. Se vocês pensam em expandir essas formas de interação com outras artes urbanas, outras formas de ocupação do espaço, para além das empenas que estava na ideia original. Quando a gente começou bem focado na arte urbana, né? E aí depois a gente entendeu que a gente queria trabalhar com arte pública, né? Que expande um pouco. Então, são qualquer tipo de obra que está ali na rua, que não tem essa barreira física, ou às vezes nem é física, né? Mas assim, você tá entrando num museu, mesmo que ele seja gratuito, né? E aí tá ali a obra na rua para todos verem, né? Eu acho que transforma muito quem tá passando ali, né? A gente sabe que no centro da cidade passam cerca de 1 milhão de pessoas, assim. Então a gente traz algumas coisas para essas pessoas, trazem gatilhos, às vezes acalenta, né? São vários sentimentos, assim. E a gente resolveu expandir mesmo, entendendo que não são só as empenas, não é só arte urbana e muralismo, e que é arte pública. Então nós resolvemos trazer essas 2 instalações, né? É uma escultura inflável que a gente convidou o Jaider. A gente estava querendo muito ter uma escultura inflável e aquele viaduto, né, que é icônico para a cidade. E o lance das bandeiras, né, que teve tudo a ver com a pandemia. Era onde que a população mundial estava conseguindo falar com o mundo, era através das janelas, assim. E foi muito legal pra gente essa experiência, e agora é expandir mesmo, transformar, assim, esses espaços que a população transita, né, de um lugar pro outro, assim. E assim, Jana, eu te conheço de outros carnavais, né? E assim, é óbvio que eu vejo uma conexão muito forte entre a proposta do Cura, e você mesmo já falou disso aqui, né? E tudo aquilo que a gente vivenciou na cidade nesses anos 10, aí, como você lembrou, a Praia da Estação, o Carnaval de Rua, o Movimento Luiz Estrela, entre tantos outros. E queria que você falasse um pouco dessa relação desses movimentos, da importância e influência deles também para a criação do Cura. Então, na verdade, a gente é tudo filho dessa Praia da Estação, né? Lógico que tinha o antes da Praia da Estação, e a gente já estava, de certa forma, ocupando a cidade, mas eu acho que a gente estava ocupando de forma segmentada, né? Então, tinha o pessoal do teatro, o pessoal do cinema e etc. E aí, a partir de 2010, né? Aí veio o Carnaval, e eu acho que foi isso que a praia trouxe, né? Ela juntou todo mundo, todos os segmentos da cultura com o movimento social, né? Então virou uma bomba, assim, uma explosão mesmo de purpurina, assim, né? E aí eu acho que vieram muitas, né? Eu acho que a cidade virou, assim, uma pulsação de criatividade mesmo, né? Gaymada, escorrega e, assim, 1000 coisas, mundialito de rolimã, né? Assim, coisas muito legais e muito loucas acontecendo, assim. E o Cura é disso, é filho dessa geração, é filho da Praia da Estação. É mais um coletivo, um grupo propondo um projeto na cidade, igual tantas outras pessoas, igual tantos outros grupos, assim. E é isso, né? Eu acho que a cidade… Eu sinto muito isso da autoestima de Belo Horizonte, né? Eu lembro quando eu era jovem… na universidade, assim, a gente achava Belo Horizonte chato, a gente queria sair daqui, né? E hoje em dia você vê muita gente falando, eu amo BH, eu falo, eu amo BH. O Cura ama BH, entendeu? Então, eu acho que é isso, a gente transformou a autoestima da cidade mesmo. Também amo BH, gente. E, Jana, assim, ocupar o espaço público com arte é um ato político, né? E nos últimos anos, conforme o festival coloria algumas fachadas do centro, a gente viu também surgir uma reação contra alguns trabalhos artísticos realizados no contexto do festival. Alguns casos emblemáticos, né? Por exemplo, o mural do artista Robinho Santana, aqui na Afonso Pena, acusado de apologia ao crime, porque convidou artistas pichadores para a composição da empena. Outro caso envolveu a artista crioula, que foi alvo de uma queixa, né, de um único morador do prédio onde foi feita a empena, né, e que acusou a obra que estampa o corpo de uma entidade, de uma mulher negra, de gosto duvidoso, né? E a gente também tem visto avançar na Câmara Municipal projetos de criminalização de artistas urbanos, recorrendo a
aquela dicotomia entre picho e arte, grafite, né? E não por acaso esses dois artistas, né, o Robinho Santana e a Crioula, são negros, né? Então, eu queria que você nos contasse como andam esses processos, como foi esse processo também de enfrentar essa reação, né? Em que pé que estão essas investigações e o que isso tudo nos diz sobre essa relação da arte com a política. Então, primeiro é interessante falar que quando você trabalha com arte pública, tudo vira maior, né? Porque aí você está contando aí com a opinião pública mesmo, né? Diferente de uma obra estar no museu, assim. Então, realmente, eu acho que as coisas que acontecem no Cura, eles têm muita visibilidade, assim. Essa história, né? Essa história toda dos pichadores... inclusive a gente está acompanhando e assim, tem 3 artistas que estão presos, que participaram do Cura, que a gente acabou de fazer uma ação em São Paulo a convite da Secretaria de Cultura de lá, e eles estão presos e nós estamos aí tentando ver se a gente consegue tirar eles da cadeia, porque é isso, assim, são jovens, são pais, são da periferia e em plena pandemia foram levados por causa de pichação, assim. Mas essa história do picho, ela é complexa mesmo, né? Porque, assim, se discute aí há um tempo se é arte ou não é arte. A gente defende muito isso, né? Que picho é arte, sim. Mas o picho é uma contravenção, né? Ele realmente... segundo a legislação, ele é passível de pena, né? Só que é uma pena leve. E eu acho que rola uma confusão muito grande da sociedade, e eu acho que isso que traz essa nova lei que você está citando da Câmara Municipal, que é legislar em cima da estética. Eles estão legislando em cima se é arte ou se não é arte, ou da estética da caligrafia urbana que o picho traz, sabe? E essa não é a questão. A questão é se é autorizado ou não é, né? E aí, a partir do momento que não é autorizado, qual a pena que esse Estado vai colocar para essa pessoa que fez isso? Então, assim, é isso mesmo? Então, uma pessoa que sujar, né, entre aspas, que é isso que se ouve por aí, é um muro, ela tem que ser presa, ficar 3 anos presos, né? E dividindo bastante o que a imprensa coloca isso já faz uns 20 anos ou mais que tá aí a imprensa jogando isso. Grafite é uma coisa, picho é outra. E, na verdade, nem a própria cena faz essa diferença, porque, assim, a Bolinho... é grafite. 90% dos bolinhos da cidade que Belo Horizonte ama, que a polícia ama, é tudo vandal. Entendeu? Então, assim, né? E eles ficam... E muitos grafiteiros também picharam, entendeu? É isso, a arte, a estética, a arte, ela não é legislável, né? Então, é meio que isso, assim. Eles têm que se ater a esse lance do autorizado, não autorizado, e aí isso não tem a ver com se é pichação, se é grafite, se é muralismo e tal, entendeu? Então, isso foi uma das questões, né, que a gente já vem enfrentando, e a gente teve isso forte agora esse ano, porque colocaram o Cura no processo, né? A gente foi acusado de apologia ao crime, por chamar esses meninos para participar. E aí também é outra história, né? Porque a partir do momento que um festival de arte, ele convida uma pessoa para estar dentro do festival enquanto artista, paga um cachê para ele e tal, a PM que vai dizer que ele não é artista, que ele é um pichador? Não, dentro do festival ele é um artista. E ele está sendo pago, ele foi convidado enquanto artista e ele pintou lá. A estética é outra história, mas ele é um artista. Mas, assim, picho já foi para a Bienal de Veneza, né? Assim, o Cripta, que é a grande ícone da pichação nacional, os quadros dele valem muitos reais. Então, assim... não é por aí, né? O da Crioula ainda segue tramitando. A gente conseguiu ganhar a imprensa e a mídia com aquele lance do abaixo-assinado, né? Que a Crioula lançou e tal. E aí, com isso, a juíza está sentada em cima do processo. Porque, no limite, agora a gente jogou para ela o seguinte, né? Com o lance da imprensa, assim. Independente
né, das regras da legislação lá que o morador está defendendo ou não, se essa juíza der o processo favorável para esse morador, ela vai estar falando, né, que é para ser apagada uma obra de uma artista negra. Então, isso sim, né? Isso agora vem um peso para a juíza, né? Que é o lance de dar uma decisão dela se ela vai apagar ou não uma obra pública de uma artista negra. E é isso, todas essas ligações aí você vê, não é coincidência, né? A gente teve problema com a aluna no Lagoinha também, que a gente teve que mudar de empenho de última hora, porque o pessoal do prédio achou que o turbante da cabeça da personagem dela era uma coisa religiosa e tal. Veio com uma argumentação super difícil, assim. E a gente, né, falou, isso é racismo e tal, nós não vamos aceitar mudar esse turbante e tal. Nós tivemos que mudar em pena. A aluna é negra. A crioula negra, o Robinho Santana negro, entendeu? Então, assim, a Milu Corretti, que foi a primeira em pena do Cura, se não me engano, que teve uma textura gigante, né, de pichação, assim, muito maior do que a do Robinho Santana ou qualquer outra que a gente fez em BH, não foi falado um A, né? Uma artista branca, argentina, não se falou sobre a textura da obra que está escancarada. Aquela obra virou ícone de Belo Horizonte, né? Por causa daquela moldura ali que o Sulacap junto com o viaduto fazem. Então, é isso, assim, não se falou um A, né? E aí, são 3 artistas negros e não é coincidência, né? A gente sabe que não é, né? Não é nenhuma coincidência e isso, inclusive, super se conecta com algo que a gente tem falado muito aqui nessa temporada, nas outras conversas também, sobre a história, né, dessa perseguição a artistas negros no movimento musical, a mesma coisa, né, o samba, o funk, o rap, né, então não há nenhuma coincidência e que essas coisas aconteçam, que pelo menos num espaço como o Cura, que tem essa visibilidade e que tem essa abertura para a cidade, para o público, que pelo menos essas coisas possam ser debatidas abertamente com a sociedade, né? E, Jana, para concluir, eu queria te perguntar sobre a próxima edição. Esse ano tem Cura, e que você contasse alguma coisa para nós, assim, contasse alguma novidade da edição desse ano, o que vocês estão preparando. Então, o que eu posso falar agora é que vai ter Cura, vai acontecer no final de outubro. E é isso, nós estamos em processo de expansão mesmo e expandindo aí territorialmente e essas novas linguagens também, né? Essas novas, é isso, trazendo novas perspectivas mesmo. E bem antenado, assim, com que a gente... Acho que o Cura é bem isso, né? Cada edição a gente tá bem antenado. Você falou agora o lance do debate. A gente gosta muito do Cura, de trazer todo o debate que tá rolando na cidade pro festival, assim, para ser debatido também, pro público, né? Entender, escutar, debater também todas as questões. E ele é bem... situacional e momentâneo com o que está sendo vivido naquele ano, assim. Então, acho que a gente vai trazer bastante coisa do que a gente está vivendo aí nesse ano 2021, segundo ano pandêmico aí. E teve uma coisa super legal da última edição também, que foi essa proposta de artistas que não são artistas que tinham feito, que muitos deles fizeram a primeira em pena. Eu lembro da Dayara Tucano, que fez aquela em pena maravilhosa, assim. Então tem algo de formação, né, de artistas para esse formato, assim, que eu achei super, super incrível, assim, também. Então, isso foi um processo, porque a gente já queria trazer artista indígena, né? Mas, assim, é um processo de amadurecimento nosso enquanto festival para a gente dar condição de um artista que nunca pintou um mural daquele tamanho conseguir realizar a obra. Então, a gente ficou muito feliz que a gente conseguiu, e é isso. Aí é todo um olhar diferente, né? Diferente de você trazer um artista que já fez 10 em penas, você larga ele ali, tá ótimo. Aí, não, a gente, né, tem toda uma estrutura por trás para esse artista conseguir executar a obra. E é isso, nós vamos desafiar mais artistas esse ano e vamos ver o que a gente consegue entregar. E falar que
Esse ano a gente vai ter o lançamento do catálogo do Cura, que a gente conseguiu. A gente queria, desde o Cura 1, fazer um catálogozinho. E aí, esse ano, com a Aldir Blanc, nós conseguimos. Então, vai ter um lançamento. E são textos muito interessantes. Tem textos trazendo essa temática da pichação. Esse texto trazendo esses anos 10 do Cura. De BH, desculpa. Então, acho que vai ser um livro bem legal, assim, um registro histórico para BH também, bem massa, assim. Maravilha, Jana, saber dessas novidades. Todo mundo ansioso para ver esse catálogo. Tenho certeza que vai estar maravilhoso. E queria te agradecer pela conversa, foi ótimo te receber aqui, conversar com você sobre o Cura, sobre esses processos na cidade. Acionou vários gatilhos, não vemos a hora de todo mundo poder voltar, transitar, circular e acompanhar também esses movimentos todos que a gente conversou sobre eles aqui hoje na cidade, nas ruas, né? E é isso, muito obrigado. Obrigada demais pelo convite. E o Cura tá aí também. E por falar nesses movimentos todos que dão vida às ruas e que fazem a gente morrer de saudades, eu já vou deixando aqui uma prévia do que vem por aí. No nosso próximo episódio, a gente conversa com o historiador e escritor Luiz Antônio Simas. Nós vamos falar sobre carnaval, terreiro, ancestralidade e, claro, sobre o encanto das ruas. Eu sou Roberto Romero e esse foi o podcast É Cultura, um podcast do BDMG Cultural em parceria com Micrópolis. É cultura? 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 É Cultura, um podcast do BDMG Cultural. Este projeto foi viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocinado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em parceria com o Circuito Liberdade, IEFA, Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais e realizado pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.